A outra dica do Google é que a gente tem um site rastreável, né? Então, tornar os links rastreáveis para que outras páginas do site sejam encontradas com eles. Então, também uma técnica aqui, um pouquinho mais técnico isso, mas quando a gente está pensando nas URLs do site, né, nos endereços das páginas, a gente pensa sempre como é que isso fica mais fácil de ser rastreado pelo Google. E uma outra coisa agora mais simples é divulgar o site, né? Então, colocar o endereço, o link do site na assinatura de e-mail, nas redes sociais, né? Participar de outros enfim, de comunidades na internet onde se possa divulgar o site e fazer com que esse link esteja mais espalhado aí em vários lugares na internet e mais pessoas acessando de várias fontes vai ajudar também o que o Google compreenda, né, esse site como um site relevante. E, por fim, a última dica é ter atenção ao que o Google chama dos elementos indexáveis. Então, se você tiver conteúdos, como eu falei, como imagens, vídeos, dados estruturados, que é uma técnica muito interessante, fácil de fazer, né? Você organizar o seu conteúdo em dados estruturados. E aí você pode, então, seguir as práticas recomendadas para relacionar também essas partes da página a esse processo de indexação e rastreamento do Google, que é basicamente isso que eu falei, né? É você usar, por exemplo, tem uma coisa que é usar o alt da imagem, editar ali o textinho, né? Alt da imagem, quando você bota o mouse em cima de uma imagem, deixa ele paradinho ali uns segundos, e aí aparece uma caixinha ali do lado. Aquele texto é um elemento indexável, o nome do arquivo da imagem, do arquivo do vídeo, enfim, tudo que for componente do site tem que estar coordenado nessa estratégia aí de otimização. E aí são esses pequenos detalhes que vão trazendo mais relevância aí para a sua página e para as suas páginas, né? E é importante que isso seja coordenado, combinado e revisado frequentemente para estar sempre atualizado. E ponto fundamental, né, e que tem ficado muito evidente aí nos últimos anos, esse termo da experiência do usuário, né? Criar páginas que sejam, de novo, com foco nas pessoas e não só para os mecanismos de busca. Teve uma época, alguns anos atrás, que os sites começaram a ficar todos muito engessados e tal, e enfim, acabavam que eram sites muito bem ranqueados, mas que para quem estava acessando não era um site muito amigável, fácil de navegar, enfim, não era agradável, né? E aí o Google percebeu isso, né? Que tinham sites que estavam sendo totalmente criados para responder às expectativas do robô do Google, mas que não estavam privilegiando essa experiência do usuário. Não era fácil de navegar, não tinha as informações ali mais acessíveis, enfim. E aí o Google, de novo, mudou lá algumas configurações do seu algoritmo e hoje esse aspecto da experiência do usuário, ele é bastante relevante. Então, a gente tem que cumprir, buscar cumprir a maior parte dos critérios do robozinho aí do Google, mas não esquecer que quem está acessando o nosso site são pessoas reais e que precisam ter as suas necessidades atendidas, né? Precisam ter facilidade para encontrar as informações e também estímulos para ir navegando dentro do próprio site. E por fim, pessoal, para a gente fechar a nossa conversa aqui hoje, eu trouxe aqui 4 dicas de ferramentas que podem ajudar vocês nessa caminhada aí de otimização do site. O próprio Google Search Console, que é uma ferramenta do Google, é um lugar, falando assim em termos muito básicos, né? É uma ferramenta meio que onde você pode cadastrar o seu site para facilitar com que o Google rastreie e encontre, né, o seu site e as páginas do seu site na internet. Então, vale a pena conversar com quem é responsável pela manutenção do seu site, com quem fez o seu site, quem está fazendo o seu site, para fazer esse processo aí do Google Search Console, que ajuda bastante, não só nesse processo de SEO, como em outras estratégias, por exemplo, mais adiante, se vocês forem partir para estratégia de tráfego pago, que já foi tema de um outro episódio aqui da nossa série especial, isso também ajuda, tá?
Assim como o Google Analytics, né? Esse mais popular, conhecido da maior parte das pessoas que já acompanham métricas de site, né? Então, ter o código do Google Analytics instalado aí no código do seu site vai fazer com que você tenha um dashboard, né? Um painel de muitas informações sobre o seu site. Então, da onde estão vindo os acessos, perfil de quem está acessando o seu site, uma série de outras informações que vão ajudar a orientar a sua estratégia de indexação, né? Porque às vezes você fala, eu gostaria que o meu site aparecesse mais numa determinada região, para um determinado tipo de público. E aí você fala, ok, vou fazer essa configuração, mas será que está funcionando, né? O Google Analytics pode te ajudar a dar essa resposta, ou pode te dar um retrato de como é que está atualmente o seu site, quais são as páginas mais acessadas, né? E aí você vai visitar essas páginas para ver o que pode estar tendo sucesso ali naquela página, ou se você precisa revisitar realmente toda a estratégia de conteúdo do seu site. Então, ter o Google Analytics aí como um parceiro do dia a dia, né? É muito importante. Um outro detalhe importante, assim, que é simples de resolver e que ajuda bastante nessa visibilidade do site do Google é o cadastro no Google Meu Negócio, que também é uma outra ferramenta do próprio Google, uma outra plataforma dentro do Google, digamos assim, onde você pode cadastrar o endereço, telefone, várias informações sobre o escritório e que ajuda o site a entender que o Google a entender que aquele site está relacionado a aquele negócio, né, como eles chamam, aquela empresa que está cadastrada no Google Meu Negócio e ajuda nessa visibilidade. E por fim, se o seu site está desenvolvido na plataforma WordPress, e aí se você não sabe isso, pode perguntar para quem desenvolveu o seu site, qual é a plataforma? É o WordPress? Aí se a pessoa disser sim, aí você fala, então eu quero instalar o Yoast SEO, que é um, né, dos plugins, né, mas é talvez o plugin mais utilizado, mas é um plugin que se usa dentro do painel ali do WordPress, né? O painel do WordPress é o lugar onde a gente atualiza as informações do site. Então, por exemplo, se entrou uma pessoa nova no seu escritório, ou saiu alguém, enfim, precisa atualizar o currículo de alguém no escritório e tal. Se, dependendo da maneira como o seu site foi desenvolvido, a gente entra no painel lá do WordPress, no painel de administrador, e é ali dentro que a gente atualiza.